Zdravo. Dobrodošli. Tá certo, Nathan? Tá certo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Vindcast, que é o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia e hoje eu me aventurei aqui tentando falar umas palavrinhas em bósnio, porque nós estamos aqui com um convidado extremamente especial que separou um tempo numa agenda muito restrita e muito concorrida. Nathan Almeida, seja muito bem-vindo. Obrigado, minha irmã. Muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma alegria imensa poder estar recebendo você aqui na Vinde, na igreja, e também por você ter separado um tempinho para conversar aqui com a gente gente ter um tempinho de mesa muito gostoso e muito edificante. Legal, um prazer. Obrigado, o prazer é nosso. E a gente tem uma tradição de que o nosso convidado faz uma oração de abertura. Então, por gentileza, Nathan, você pode orar para a gente começar? Obrigada. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade. O Senhor é o Deus dos encontros, o Senhor é o Deus das oportunidades. Então, queremos abençoar esse tempo, Pai, de conversa, que seja um tempo abençoador, Pai, que seja um tempo de criação de laços, que seja um tempo que o Senhor fale aos nossos corações e use esse podcast, Pai, para expandir o Teu reino, Pai, aqui no Brasil e no mundo. Obrigado por essa equipe, por essa igreja que tem desenvolvido esse trabalho. Que o Senhor continue usando poderosamente a vida deles, Pai, para a expansão do Teu reino. É isso que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Nathan. Nathan, eu vou apresentar você para quem ainda não te conhece e que estiver acompanhando a gente por aqui. Nathan Cardoso Almeida é engenheiro elétrico, teólogo e atualmente serve ao Senhor na Bósnia e Herzegovina, país de maioria muçulmana. É esposo da Débora e pai da Zoe e Joy. Serviu na igreja local no interior de São Paulo, focando de forma mais específica no Ministério de Adolescentes, que juntamente com sua esposa ele liderou por 10 anos. Nathan, é uma honra mais uma vez tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui no nosso meio. Nós estamos muito felizes e desejosos de ouvir o que Deus tem feito através da sua vida e da vida da sua família na Bósnia e também na sua vida por lá, Amém. Nesse tempo, né? Então você está vivendo e trabalhando no norte da Bósnia. Isso. Qual que é o motivo da escolha do norte, da localização de vocês lá? Na verdade, hoje nós estamos no norte da Bósnia, mas nós não fomos diretamente para lá. Tá. Me permite voltar no Claro, no começo, por favor. então. Vamos começar do começo. Antes de conhecer a minha esposa, antes de começar a namorar com ela, nós nos encontramos numa organização que fazia muitos trabalhos voluntários, trabalhava com juventude em escolas, a MPC. E então, antes de a gente começar a namorar, a gente conversando sobre missões, nós dois falamos, eu gostaria de ser missionário. Ela falou, eu também gostaria. Então, a gente pode dar procedimento ao nosso relacionamento. Então, nós começamos a namorar sabendo que um dia nós iríamos para o campo, mas sem saber aonde nós iríamos. Orando e pedindo direção de Deus para Deus nos mostrar. Então, conversamos com nossos pastores e eles foram, então, nos direcionando nesse período de preparo até a ida para o campo. Como nós não tínhamos um local ainda, então nós continuamos servindo a igreja, nós servimos na liderança dos adolescentes. Costumo dizer que o missionário faz de tudo um pouco, né? Sim. Então a gente trabalhou no teatro, no louvor, com as crianças, com os casais. E assim, mais afinco a gente ficou com os adolescentes, onde Deus trabalhou e nos ensinou muito. Então, em 2019, nós fomos numa viagem mochilão, eu e minha esposa, para a Europa. Eu trabalhava numa empresa por muitos anos. Engenharia ainda. Isso, eu trabalhava como engenheiro na LG. Então, nós fomos para a Europa para fazer um mochilão a passeio. E eu falei para minha esposa, a gente poderia aproveitar alguns dias e conhecer um projeto que a gente conhece um missionário na Bósnia. E quem sabe Deus fala alguma coisa com a gente. A gente ia passar em alguns países, então a gente parou na cidade desse missionário e a gente se apaixonou pelo país, a gente se apaixonou pela realidade, pelas pessoas. A Bósnia é um país muito específico ali na Europa, ele é muito diferente dos outros países. Aí eu costumo dizer lá para os bósnios que a Bósnia é um mini Brasil, porque tem os mesmos problemas políticos que a gente tem. Ela tem um povo muito alegre, um povo que gosta muito de café, que gosta muito de futebol. Então, assim, tem muitas comparações, muitas analogias entre Brasil e Bósnia. Então, a gente se sentiu muito querido, muito amado, a gente amou as pessoas, a cultura.
Então, nós voltamos para o Brasil com isso no coração, nós queremos ir para a Bósnia. Então, nós apresentamos então para o pastor, a gente foi até a Bósnia, a gente se apaixonou, a gente gostaria então de ser enviado para a Bósnia. Assim, maravilha, então agora que vocês têm isso em mente, vamos fazer o preparo de vocês para a ida para o campo. Legal. Eu até acho que eu vi que você e sua esposa fizeram um preparo curso lá no Missão Mais. Isso, exatamente. Foi esse preparo, legal. Então ele falou, vamos escolher um lugar para vocês fazerem um curso específico de missões. E nesse tempo que a gente estava servindo na igreja, eu fiz faculdade, minha esposa fez faculdade, eu fiz curso de teologia, eu fiz à distância, por questão logística do que a gente estava vivendo. Sim. Mas, assim, conhecimentos que seriam úteis quando a gente fosse para o campo. Claro. Então, nesse momento, eu falei, então, vamos nos preparar para a ida para o campo agora, fazer algo específico em missões. Então, teve todo um processo da minha saída da empresa, tentei com que eles mandassem embora. São vários detalhes que demorariam horas esse podcast. Sim. Eu vou cortando. Se você quiser saber especificamente algum detalhe, você pergunta, legal, tá? Legal, perfeito. Então, tentei com que eles me mandassem embora, tentei o acordo. O gerente do RH me prometeu que nem a rescisão eles me descontariam, porque eu estava negociando com eles há um bom tempo já. E no dia que eu fui assinar o papel, eles descontaram minha rescisão. Eu saí, assim, praticamente sem nada da empresa. Mas é incrível sempre ver o cuidado de Deus, mesmo depois de 12 anos trabalhando, sendo bom funcionário. Sim. O cuidado, que a gente tem às vezes essa falsa impressão de que a gente é autossustentável, que a gente tem um bom trabalho, então a gente é suficiente. Mas quando a gente passa a viver na dependência total, a gente vê que a gente sempre foi dependente. Sempre. Tanto que depois de um tempo que eu saí da empresa, a empresa fechou e foi embora e todos os funcionários perderam emprego. Então, a gente vê o cuidado de Deus e vê que Deus está cuidando. Então, saí do meu trabalho e fomos então para Mais em 2020. Ficamos um ano, foi o ano do Covid, o ano que a minha esposa engravidou. Pode perguntar? A Zoe é a mais velha. Então foi da Zoe. Isso. A Joy já é bósnia? Ela é bósnia. A Zoe também ou não? Não. A Zoe foi pro campo com 1 ano e meio. Tá. Isso. Então, nós engravidamos no campo missionário. O dia que deu o lockdown no Brasil, foi o dia que a gente avisou, nós estamos grávidos. Então foi assim. Tudo muito cronometrado. E a gente tentou, um parênteses, a gente estava tentando engravidar já há 5 anos. E antes de eu sair do meu trabalho, a gente tinha um bom convênio. Falei para minha esposa, vamos fazer todo o exame possível para ver se tem algo errado, que depois vai ser o SUS, né? Vamos aproveitar agora. Então, fizemos exames, minha esposa fez uma cirurgia, o médico falou, não vai mudar nada, mas ela fez. Então, saí do meu trabalho em finalzinho de janeiro, eu acho que em maio ou abril, ela estava grávida. Então, assim, eu falei, nossa, agora não tenho trabalho, não tenho convênio, estamos aqui no meio do nada, numa fazenda, no Covid, e a minha esposa grávida. Mas, como eu disse antes, né, foi incrível ver o cuidado de Deus. Minha filha sempre teve roupas lindas, pessoas que davam... Comprei pra minha filha, ela nunca usou, tá com etiqueta ainda. Ela cresceu, perdeu, vocês querem? Então, esses detalhes, aparece, né? Sabe? Sim. Então, foram, assim, detalhes diários, sabe? Do cuidado de Deus. Então, minha filha nasceu no finalzinho do nosso tempo na Mais. Então, nós voltamos para Jacareí, porque nós nos juntamos à OM, a missão OM, que, coincidentemente, fica do lado da nossa cidade. A OM fica em São José e a gente morava em Jacareí. Que legal. Então, foi assim um presente de Deus que a gente pôde estar próximo dos nossos pais, com a Zoe pequenininha, esse tempo de preparação, esse tempo de levantar sustento, se juntar ao OM, fazer os treinamentos básicos para ser enviado. Então, assim, foi realmente um presente de Deus estar perto da nossa família, com a nossa bebezinha, sabendo que a gente iria embora em breve. Sim, e foi a primeira, né? Foi a primeira, depois na segunda vocês já estavam mais experientes. Exato. Então, nós fomos, então, para o campo em abril de 22. Eu tô tomando bastante água por causa da minha voz, tá? Fica na paz. Então, em abril de 22, nós compramos a passagem, chegamos na Bósnia. E a gente pensou, a gente chegou aqui na Bósnia... Você tinha perguntado por que Bósnia, né? Porque o norte. Porque o norte. Mas também porque Bósnia. Então, estamos chegando na Bósnia, estamos chegando no norte em breve. Então, chegamos na Bósnia e eu falei, nossa, como a gente... Faz tempo que a gente tentou bastante tempo para ter a Zoe
acho que a gente tá ficando velho e a gente quer ter mais filhos. Os muçulmanos têm 6, 7 filhos, a gente tem que ter bastante filho também, né? Exatamente. Então, eu falei, vamos ver se Deus manda o segundo. Em alguns meses no campo, minha esposa estava grávida. E eu falei, poxa vida, que bênção, mas ao mesmo tempo que responsabilidade, Desafio. né? Porque já vim em uma outra cultura, praticamente sem idioma, porque a gente mudou para lá sem saber falar oi. Porque, querendo ou não, mesmo que alguém falar, eu não sei falar inglês, mas você ouve muitas palavras em inglês, você vê filme, então, de Sim, alguma forma, seu ouvido sabe alguma coisa. totalmente. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia falar oi, literalmente. Então, assim, foi do zero o nosso aprendizado. Sim. Então, a gente tinha 4 meses de campo, a minha esposa estava grávida. Tudo bem, então minha esposa ficou grávida, nós entendemos que nós deveríamos ficar, não deveríamos quebrar processos. Hoje à noite eu vou contar um pouquinho mais detalhes, com algumas fotos sobre esse testemunho. Perfeito. Mas quando a minha esposa estava grávida de 4 meses, a gente descobriu que ela tinha um problema nos pezinhos, que chama pé torto congênito. Que é Os pés virado do de bebê, ladinho, isso, eles são né? virados para dentro e para baixo. Ah, tá. A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, minha esposa pesquisou muito, leu muito sobre isso. Minha esposa, quando ela se tornou mãe, mudou uma chave nela, assim, ó. Virou Débora mãe. Deu pra mãe. Minha esposa Outra minha personalidade. esposa é maravilhosa, cuida das minhas filhas, Que assim, de legal. forma Esperamos melhor mãe. conhecê-la Sim, em breve, na se Deus próxima quiser. vez. Que legal. Se Deus quiser. Então, eu vou encurtar a história, porque também são vários Detalhes. gigantes detalhes, longos detalhes. Mas ela nasceu com essa questão no pé. Nós começamos a fazer o tratamento na Bósnia. O tratamento foi, assim, muito caro no começo. O tratamento são 6 gessos que você coloca no pé da criança toda semana. Você tira o gesso, põe o pé um pouco mais para fora. Você tira o gesso de novo na semana seguinte, põe o pé mais para fora. Então, nós fomos colocar o primeiro gesso, foi um valor exorbitante. E a gente não esperava ser um valor tão alto. E não tem SUS na Bósnia. Exatamente. Existe o SUS, mas a gente, como estrangeiro, a gente tem que pagar de qualquer forma. Ah, tá. Não é totalmente restrito, assim. Não. Então, nós tivemos que pagar em torno de R$ 1.500 no primeiro gesso. Só que eram 6 gessos, mais a cirurgia, mais um gesso. A Em um curto cirurgia período de tempo, né? Que é foi toda semana. é. Então, seria R$ 1.500 por semana e a cirurgia ficaria em torno de R$ 8.000. Quando ela voltou em casa, falou, amor, ficou R$ 1.500 o gesso. Eu falei, como? Eu falei, não, mas deve ser o tratamento todo. Ela falou, não, eu entendi. Pelo que eu entendi, todo mundo discutindo, tentando me explicar lá. Eles gostam de ajudar, então fizeram uma rodinha em volta dela, Ah, tentando tá. explicar para ela Justo. como que seria. E ela falou, pelo que eu entendi, é só o valor de hoje. Então Deus providenciou um milagre. Em 6 dias a gente conseguiu essa carteirinha, algo que seria assim, algo impossível para a burocracia, pela velocidade dos processos na Bósnia. Então, nós conseguimos fazer todo o tratamento praticamente de graça. A gente pagava essa carteirinha, mas era um valor simbólico mensal por todo o gasto que a gente teria. Foi, assim, uma bênção gigante. Excelente. Então, esses 2 primeiros anos, a OM, ela nos direciona a focarmos no idioma, a aprendermos a cultura do país, então ela nos envia para algum lugar do país. Atualmente, a OM é a única organização na Bósnia que foca no norte, porque o norte é a região... A Bósnia é um país não alcançado. Ela tem um Sim. total de 0,26% de cristãos, Qual é a estatística para não alcançados? abaixo de 2%. Abaixo de 2? Isso. É definido não alcançado porque ele precisa de ajuda externa Sim, para que esse número cresça. perfeito. Então, existe menos de 2%, 0,26% ao total de 600 cristãos em todo o país. Então, a região norte é a região menos alcançada da Bósnia. Então, não tem nenhuma outra organização naquela região. Então, nós tínhamos outros planos, mas Deus fechou, como Paulo na Bíblia. Paulo tentou fazer algumas coisas e Deus, o Espírito Santo foi fechando as portas até que Sim. Paulo foi exatamente para onde ele tinha que ir. Foi assim que nós estávamos preparando para algumas coisas, Deus fechando as portas e nos direcionando para lá. E em um dia, tinham 4 famílias que serviam no norte da Bósnia, 4 famílias da OM. Uma mulher teve um problema muito grande, pessoal, ela teve que ir, em uma semana ela foi embora, ela tinha casa, tinha várias, ela estava
mais de 15 anos na Nossa, Bósnia. criou Em uma raízes, semana né? ela teve que ir embora, assim, na pressa mesmo. Uma outra família estava tendo problema com a adaptação dos filhos adolescentes, eles estavam há 5 anos no campo. Então, quando a gente foi visitar os nossos amigos, essa terceira família, a gente descobriu que essa família de holandês estava indo embora. E voltando no carro, dirigindo com a minha esposa, a gente falou assim, nossa, não tem nada aqui. Na igreja não tem nem alguém que faça louvor, eles põem o louvor no YouTube e cantam junto. Uma igreja bem pequena. E naquele dia, voltando de carro, a gente entendeu, a gente tem que ir pro norte. E, assim, foi uma paz bem grande no nosso coração, sabe? Então, só que era bem a data da gente ir pro Brasil. A gente estava tendo 2 anos de campo e é importante você voltar pro Brasil para rever os parceiros, para ver as igrejas, Sim. contar como está sendo, então voltar de novo pro campo. Só que o nosso contrato da casa estava acabando. A gente falou, melhor a gente aproveitar toda a situação. A gente sai da casa, vai pro Brasil sem casa, sem custo mensal. Quando a gente voltar, a gente já volta direto mudando pro norte. Então nós fomos pro Brasil, vivemos em malas durante 2 meses, vai ali, volta aqui. Foram 2 meses, assim, loucura, De improviso, assim. de improvisos diários. A minha esposa pegou dengue, a minha Ah, filha ficou doente também. Nossa, foi assim, se sentiu de volta a um país tropical, né? estamos bem-vindos. Dobrodošli no Brasil. É. Então, toma um pouquinho de À água. vontade, Natan. Muita coisa aconteceu, foi muito intenso. Desde que vocês Sim. entenderam o chamado Um atrás missionário. do outro, assim, sequência mesmo. Então, quando nós voltamos do Brasil, nós ficamos 1 mês no escritório em Sarajevo, porque teria um acampamento que a gente precisava ir da organização. Então, fazia sentido a gente ir para o norte para ir para esse acampamento. Então, a gente ficou mais 1 mês, abre mala, fecha mala, pega coisa e guarda. Depois desse 1 mês, então, nós fomos para o norte sem casa, para achar uma casa. Então, fomos e ficamos na casa de um irmão que tem como se fosse um negócio, um Airbnb. A gente ficou morando lá por 3 semanas até encontrar a nossa casa. Encontramos a nossa casa, nos organizamos e hoje estamos no norte da Bósnia. Sim, essa é a versão curta, Essa é a versão curta. contando alguns pequenos detalhes. Que legal, Natan. Nossa, louvado seja Deus. Eu tive genuinamente essa dúvida, porque, pelo que eu vi no mapa, a capital, Sarajevo, é mais para baixo, é mais para o sul, né? Isso. Meio Pouco para baixo do meio da pouco pra Bósnia, baixo. assim. É. A gente tá assim quase na divisa da Por Croácia isso ali. que eu pensei, eu falei, mas o que será que levou eles a Por se quê? distanciarem, né? Claro, a demanda, né? Aham. A Só demanda. falando alguns dados do norte da Bósnia. Eu vou contar um pouco, vou mostrar algumas fotos hoje para vocês. O norte da Bósnia o estado se chama Unasana, porque tem um Nossa. rio que corta todo o estado, é um rio maravilhoso, muito bonito. E dessas 8 cidades, nós temos 300 mil pessoas. É um país pequeno, então, no estado todo, no Brasil, os valores são altíssimos. Sim. Mas aqui, esse estado com 8 cidades, 300 mil pessoas. Essas 300 mil pessoas, nós temos 6 cristãos locais. Então, nós temos apenas uma igreja local em todo o estado, que fica em Bihać, que é a cidade que a gente mora. Nós temos 3 senhoras e o marido de uma missionária, que é local também. A média de idade dos locais convertidos é de 65 anos. Então, nós temos 6, teoricamente, pessoas idosas na única igreja do norte da Bósnia. A igreja mais próxima da nossa cidade fica a 3 horas. Então, nós estamos, assim, isolados dos isolados, entendeu? Isso. Então, lá somos nós no norte da Bósnia. Pioneiros. E aí que vem o apelo aos jovens, né? Porque justamente o público convertido já não está numa determinada faixa etária e você e a sua esposa já têm a experiência de uma década de trabalho com adolescentes. Sim. E um grande ponto do seu trabalho, pelo que nós vimos do material, é a parte de mídia, né? Sim. Para poder justamente engajar e divulgar, para dialogar com essa outra geração. Sim. E é mídia, a parte de esportes agora, né? Uhum. Que é outro missionário que É trabalha outro missionário que tem um projeto, a gente tem ajudado ele. Que legal. Vou falar um pouco então Por desse favor. projeto, depois eu falo um pouco da mídia. Legal. Esse missionário, ele também é brasileiro, ele está na cidade ao lado da nossa, é a mesma organização. Com a OM. Com a OM, isso. E eles são a única família cristã em toda a cidade. Inclusive, as crianças deles têm que ir na escola muçulmana, porque como só tem muçulmanos na escola, nós temos somente escolas muçulmanas. Então,
aqui no Brasil, eu não sei se ainda tem aquela aula religiosa na escola. Eu não sei como funciona no currículo Na básico, minha mas época tinha a não, aula ainda eu religiosa. acho que não é obrigatório. Sim. Né? Então lá eles têm também, não é obrigatório, Ah, mas eles estão ainda avaliando como que funciona, se tira a criança da escola naquela hora e volta de novo. Porque é no meio do dia, entendeu? Então, tem essas situações. Então, eles sim. são a única família cristã em toda a cidade. E eles moram em frente a uma quadra. Na verdade, são duas quadras, uma de basquete e uma de futebol. Legal. E ele é professor de educação física. Então, ele tem, de forma informal, chamado os meninos, dando treino, se envolvido, estando perto das famílias. E uma organização que fica bem do lado dessa quadra tem conhecido ele, pessoas foram falando sobre eles, e essa organização emprestou uma sala bem pequenininha para que eles pudessem usar para alguma coisa para as crianças. Então, era uma sala que estava cheia de entulho, cheia de lixo, o teto estava caindo, todo era de gesso, então estava molhado, caindo. E ele falou assim, vamos fazer um mutirão aqui? Então, é nesse momento que a gente se junta. A gente se juntou, limpou toda a sala, levou o lixo onde tem que levar, tiramos todo o teto, não tinha energia. Aí o engenheiro elétrico entra em ação. Chegou a Andando no hora. teto. Cara, no teto, No parecia que fogo, tinha assim. uma casa. De tanta móvel velho, tinha Tipo um colchão, sótão, cama. assim, ou era um forro Era mesmo, o assim? forro, Ah, mas acho que eles não tinham onde colocar as coisas, foram colocando colocavam. lá. E a gente caçando cabo elétrico no meio dos restos de móveis. Tinha bicho também? Não que eu tenha visto, mas provavelmente sim. Então, Deus, de verdade, uma hora depois de acho que estava mais de uma hora já, sem ar, procurando um fio. Ele falou assim, cara, vamos orar? Eu falei, vamos. Aí ele orou, falei, Senhor, abençoa que a gente acha um cabo, a gente precisa dessa energia e tal. Não foi um minuto. Eu vi um cabo, eu falei assim, cara, esse aqui não deve ter energia. Peguei o alicate, cortei, fechou aquele curto-circuito. Achei energia. Então a gente foi, puxou energia. Legal. Então, Faltou a oração mesmo. faltava o detalhe, né? Então a gente foi, trocou todo o teto. A gente está ainda terminando a sala, não terminamos, mas a ideia dessa sala é ter aulas de violão, ter aulas de fotografia, ter aulas de inglês, entendeu? Então, se você que está nos ouvindo, você Legal. gostaria de servir ao Senhor, talvez por um mês, por um ano, esse é o lugar que você pode ir, ensinar algo. E a Bósnia, ela tem um detalhe importante. É crime você evangelizar um menor de idade sem o consentimento dos pais. Então, o processo evangelístico lá é um processo um pouco mais lento. Ele precisa ir através do relacionamento. Então, nesse caso, por exemplo, qual que seria a estratégia? Você começa a atuar com as crianças, e aí o Bósnia gosta muito de café, então nossa ideia é colocar algumas mesas de café do lado de fora, os pais podem esperar ali, a gente serve um café brasileiro, entendeu? Legal. Vindo direto de Minas Gerais. Então, você tem os pais aí por perto, então o relacionamento começa. Então, Perfeito. os assuntos vão vir. E o boss é muito curioso. No primeiro encontro, ele pode perguntar para você, mas quanto que você ganha? Qual que é o seu salário? Assim, ele me pergunta mesmo. Direto e reto. Direto. Então, ele é curioso, ele fala. Então, assuntos sobre religião sempre vem. E de forma muito rápida. Então, às vezes, no primeiro, segundo encontro, a gente já tem a oportunidade de contar sobre a nossa fé. Sim. Não que ele vá mudar de religião. Sim. Porque isso é algo... Eu até nem falei isso quando eu falei sobre a Bósnia. Culturalmente muito forte. É né? muito forte. Deixa eu abrir esse Identitário. Me lembra depois de voltar Claro, na questão na identitária. questão. Mas o bósnio, e nós temos 3 grupos étnicos dentro da Bósnia. Nós temos os bósnios que são descendentes de bósnio, os bósnios croatas e os bósnios sérvios. Os bósnios, eles são muçulmanos. Os bósnios croatas católicos e os sérvios ortodoxos. Todos eles são bósnios. Mas é como um alemão que veio há 100 anos para o Brasil e o filho do filho do filho dele, se você pergunta quem ele é, fala que ele é brasileiro. Na Bósnia, não. Se você falar para um bósnio, como aconteceu comigo, eu estava numa loja conversando com um rapaz, eu já tinha ido várias vezes na loja, ele era o meu alvo ali de conversa, de relacionamento. Eu falei para ele, o bósnio é muito difícil de conversar, é difícil de aprender. Ele falou, na verdade, não é bósnio, você está aprendendo croata. Eu falei, isso é verdade, é o croata. É o mesmo idioma, não tem diferença, assim. Algumas regionalidades, mas é o mesmo Uma idioma. palavrinha ou outra, né? Outra no sérvio, a mesma situação. Falei para um sérvio, tô aprendendo o bósnio, né? Algumas dificuldades. Na verdade, você tá aprendendo o sérvio. Falei, isso é verdade, é o sérvio que eu tô aprendendo. Então, assim, alguns detalhes mas que mostram que a nacionalidade define a sua religião. Se ele é bósnio, ele tem que ser muçulmano, entendeu? Não existe mudança para isso. É algo bem, assim, amarrado. Sim.
Então, se ele se converter, ele deixa de ser quem ele é. A família rejeita ele. Não existe uma perseguição em nós, por exemplo. A pessoa pergunta, mas é Eu perigoso? ia perguntar Né? justamente Não isso. existe nenhum perigo. Você pode falar, eu trabalho numa organização cristã, nós somos protestantes. Eu não falo que eu sou missionário, jamais. Porque a Sim. palavra missionário significa eu vim aqui para te converter. Sim, Então, essa palavra a já gente gera não um usa. distanciamento, né? Então, voltando lá pro café, no projeto com as crianças. Então, a ideia é você... A ideia que a gente tem é ter o contato com as crianças, os pais vão vir, então a gente começa o contato com os pais e vamos compartilhando e nas oportunidades certas não perder nenhuma oportunidade de compartilhar sobre a nossa fé, testemunhar através das nossas famílias, da criação dos nossos filhos, das oportunidades que o Senhor nos dá. Então, isso é mais ou menos o que Deus tem nos dado com o esporte, Sim. com essa organização. E como essa questão me despertou até uma curiosidade, porque é interessante a gente deixar até isso claro, né? Quando a gente pensa em países de maioria muçulmana, existe um estereótipo, como a gente está longe no Brasil, né, geograficamente, existe esse estereótipo de que são países que todo mundo anda de burca, não, né? E é uma realidade muito diferente. Quando você fala da Bósnia, por ser mais próximo dos países europeus que são mais próximos de nós, eu, por muito tempo, não sabia que era um país de maioria muçulmana. E já é algo que você fala, poxa, né? Nem todos os países islâmicos são iguais. Existe essa diversidade. Tanto é que eu até, quando eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu fui procurar sobre a Bósnia no Portas Abertas. E eu vi que não está nem nos primeiros que eles chamam de os 50 países, né? Com maior índice de perseguição. E depois eles têm mais 28, que são países que estão entrando, estão com uma perseguição crescente, né? Mas A voz não tá lá. não tá lá. Graças a Deus. Mas apareceu um artigo do Portas Abertas, acho que de uns 10 anos atrás, falando que alguns especialistas consideram que a Bósnia é o berço do jihadismo moderno. Como se estivesse havendo uma radicalização dos muçulmanos, principalmente os mais jovens. Mas assim, já faz um certo tempo, né? Eu não sei se você já chegou a observar alguma coisa desse tipo no seu trabalho, no dia a dia, na comunidade que você está inserido, ou talvez pela região que você está, ser uma região um pouco mais tranquila nesse sentido. Eu não sei se tem essa diversidade de perspectiva da prática religiosa dentro da Bósnia, por ser um país pequeno. Por exemplo, mais próximo da capital, as pessoas são um pouco mais flexíveis, as pessoas são mais tradicionalistas no norte. Eu não sei se existe essa divisão. Sim. A Bósnia ela é conhecida por ser muito, como é que eu posso dizer, aberta e aceitar você, por exemplo. Eu sou um protestante, eles vão me aceitar como protestante sem problema nenhum. Então, eles são orgulhosos de dizerem isso. Mas falando sobre prática religiosa, é raro você encontrar um bósnio, seja croata, sérvio ou bósnio, que seja realmente religioso, que vá na missa ou que vá na... A gente tem 13% só de católicos, 35% de ortodoxos e 51% de muçulmanos. Sim. Mas é raro você ver religiosos realmente. Por exemplo, no Islã é proibido bebida alcoólica. Todos os muçulmanos que eu conheço bebem. Eu lembrando de cabeça agora, um que eu lembro que evita, porque ele canta, então ele não bebe. Mas assim, todos eles bebem. Eles não comem carne de porco, mas por ser... Alguns comem, mas a maioria não come por ser algo muito cultural. É meio que um insulto com alguns avós, entendeu? Então é mais cultural, mas não porque eles não comem por serem muçulmanos. Entendi. Então, no Ramadã, por exemplo, que é aquele mês que por 40 dias eles jejuam durante o dia, a gente vê mais pessoas envolvidas, engajadas, mas também não é algo que todos fazem, sabe? Muitos que eu ouvi fazendo, perguntando por quê, como funciona e tal, eles conversam, na verdade, um motivo ou um argumento que eles tinham mas isso é bom para a saúde, limpa o nosso corpo, então é bom para o nosso corpo, não pela questão da religião, entendeu? É cultural Então, mesmo, de uma prática cultural. De forma geral, eles não são religiosos, entende? Então, isso até é um problema, porque se você vai evangelizar um muçulmano que ele conhece o Corão, ele vai para a mesquita, você tem vários argumentos. Eu fiz um mini treinamento sobre o Islã e como evangelização. A gente tem vários versículos, vários argumentos que a gente pode conversar, induzir, comparando os livros.
mas eles não são religiosos. A maioria dos meus amigos nunca abriram o Corão, nunca foram na mesquita. Então, como que eu vou discutir com alguém Claro. que não tem nenhum conhecimento religioso, que entende que ele vai ter que ser muçulmano para sempre, porque ele nasceu bósnio, e ele não... Ele tá feliz com isso, porque ele é bósnio. Uhum. E qualquer argumento que eu tente usar comparando, para ele não funciona. Porque ele não... Não experimenta Ele não aquilo, sabe né? o que o Corão fala para... Muitos falam, eu tenho um amigo que lê bastante, ele me falou disso e tal. Mas assim, ele mesmo nunca abriu, entendeu? Isso lembra o Brasil também, né? Um pouco. Um pouco aquela demografia, eu sou católico, crismado, mas não sou praticante, né? Isso É um acontece pouco da muito. cultura, Um pouco né? da Acho que o Brasil cultura. não é tão amarrado como lá. Mas no Brasil, às vezes, a Não. gente tem pessoas que se convertem, também Sim, existe uma rejeição na família, sim. dos amigos. Mas lá, assim, é bem extremo Mais isso. forte. Mas assim, eu não acredito que a gente tenha movimentos fortes, radicais, assim, pelo menos nas regiões que eu passei. Porque o norte onde a gente está é o de maioria muçulmana, eu citei isso, né? Sim. A gente tem 92% de muçulmanos no norte. Então, né, regiões mais ortodoxas, nós temos mais bósnios sérvios. Mas naquela região especificamente que a gente está, nós temos mais bósnios muçulmanos. Sim, entendi. Ah, então eu diria que é um país mais cosmopolita do ponto de vista Sim, se a gente for comparar com outros países muçulmanos, né? sim, Que existe esse estereótipo de você não vê mulher na rua direito, né? Tem muitos países muçulmanos que você vê os homens na rua e as mulheres estão escondidas, estão sim. reclusas, né? Não é realidade, eu acredito que seja Sobre as mulheres, existem Tem. pouquíssimas mulheres que usam a face fechada, assim, a gente fala ninja. Até os próprios bósnios muçulmanos chamam de ninja. Chamam de... E eles não gostam desse radicalismo. Quando eles estão falando uma coisa, eles falam assim, pra que aquilo? Não tem necessidade. E aquilo não está escrito em lugar nenhum. É mais um... Mas normalmente são estrangeiros a turismo ou estrangeiros que moram lá. Então tem uma região de Sarajevo que chama Ilídia. Então muitos estrangeiros do Oriente Médio moram naquela região. Tem colônias deles e tal. Mas é difícil você ouvir um bósnio local, uma mulher totalmente fechada. Algumas a gente vê talvez com mais idade e tal, que tem hijab, sabe, tampando, ou só um lenço assim básico, aparece um pouco do Sim, cabelo, mas aquele lenço sim. um pouco mais aberto. Mas eu diria que mais de 50% das mulheres e meninas não são cobertas, sim, Sim. de forma nenhuma. E elas transitam livremente pelo país. Sim, sem Acesso à problema. educação, tudo. Tranquilo, tranquilo. Então isso que é legal pontuar. Quando a gente fala de um país de maioria muçulmana, já levanta todo mundo. Sim, Nossa, sim. meu Deus. Então Eu é acho que legal. a Bósnia, muitas pessoas falam, mas por que a Bósnia é muçulmana? A Bósnia está no meio do nada Sim, ali. perto da Ninguém Itália ali ali. perto dela é muçulmana. Mas logo eu vou tentar explicar um pouco da história. Eu não sou Legal. historiador, mas a gente lê algumas coisas e ouve. Logo após o Império Otomano, o Império Otomano foi avançando até a nossa cidade de Bihać. Por isso que a fronteira acaba ali, a fronteira da Bósnia. Então, aquela região se tornou muçulmana porque o Império Otomano, você não precisa se tornar muçulmano. Mas para você comprar aqui e ali, você tem que ser muçulmano. As pessoas não tinham onde comprar, não tinham o que fazer, então elas se tornaram muçulmanos para poder viver na comunidade. Sim. Então, a Bósnia se tornou muçulmana por causa do Império Otomano. Mas na época da Iugoslávia, cada país tinha a sua identidade. E a Bósnia, ela sempre foi aleatória ali. A Croácia tinha a identidade dela como católicos, os sérvios são ortodoxos, com parceria com a Rússia, e a Eslovênia já está clima Europa. E a Bósnia falou assim, nós somos muçulmanos. Então, eles se apegaram a isso, porque os outros países também poderiam ser, mas naquela região, só a Bósnia que é. Então, nós temos a Bósnia, maioria muçulmana, por conta do Império Otomano, que foi até a nossa cidade, e aí foi quando o Império Austro-Húngaro tomou e E aí o resto é história. o resto da história, que eu não sei. Não, mas perfeito, perfeito. Faz sentido o fato de ser muito cultural, ser uma manifestação muito, muito cultural, remete mesmo à forma que fez o povo aderir à Sim. crença, né? Não era algo que fazia parte da terra, Exato. foi trazido, Sim. imposto, de Imposto. certo modo. E uma coisa que você falou, Nathan, que já era algo que a gente já estava planejando perguntar para você. Para a gente falar teologicamente dos pontos em comum entre o islamismo e o cristianismo, esse raio-x, assim, onde a gente pode traçar essas similaridades e essas divergências na hora de abordar
de conversar com alguém que tem essa crença, que você comentou que utiliza isso como alguns mecanismos de se aproximar de um muçulmano, né? Sim. De entender algumas proximidades, assim, sobre o livro, que, assim, no colégio a gente aprende, né? Na educação básica a gente aprende as grandes religiões de salvação monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, tem um livro, mas como que isso pode ser aplicado para dialogar com o muçulmano? Eu evito ir por esse caminho, porque a maioria que a gente conversa e vai para esse caminho, a conversa é o mesmo Deus, só tem um Deus, a Bíblia e o Corão é a mesma coisa. E às vezes quando a gente tem um pouco mais de intimidade, eu falo assim, não é tão a mesma coisa assim. Então, quando a gente analisa assim, o raio-x, como você falou, é totalmente diferente. Mas quando você bate o olho sem profundidade, realmente tem algumas similaridades. Mas existe uma diferença assim, brutal de Deus e Alá. A gente não pode falar que Alá, eles poderiam considerar que não é outra pessoa, entendeu? Então, a gente evita ir para esse meio, porque como eles não são religiosos e para eles meio que tanto faz, eles não têm conhecimento nisso, eles vão falar, mas é a mesma coisa. Eu te respeito, tudo mesmo você Deus, me respeita. E fica por isso, entendeu? Mas eles são curiosos, então eles querem saber sobre Jesus. Teve uma situação muito legal, que a gente tinha um casal que se tornou muito próximo da gente em Sarajevo. Eles moravam no mesmo prédio. Quando a gente engravidou da Joy, ela também estava grávida. Minto. Depois que a Joy nasceu, ela me encontrou minha esposa no corredor e falou assim, nossa, você tem uma bebê, eu também tenho, a gente podia sair pra caminhar junto. Me falou assim, claro. Pegou a minha esposa de surpresa, assim, porque na sua cabeça fica, alguém vai me abordar em Boston, em inglês, e a gente fica, né? E aí ela abordou em inglês, a Débora travou. Não, vamos. Então elas começaram a fazer amizade, os maridos também, a gente começou a se envolver e a gente ficou muito próximo. A gente tinha muitas semelhanças de idade, de gostos. E a filha deles era exatamente um mês mais velho que a Joy. O nome dela era Zoe, só que em eslávico, então era Zoya. Zoya. Então a gente tinha muitas similaridades. Sim. Eu esqueci porque eu comecei a falar isso. Até eu fui me imergindo na história. A gente estava falando sobre abordagens como muçulmanos. No Natal, eu ia falar sobre o Natal. Tá. O boss ele é muito curioso, ele quer saber sobre a sua vida, sobre o seu costume, sobre a sua cultura. E aí a gente, você quer saber? Então eu vou contar. Então, a gente falou para eles, falaram alguma coisa de Natal. A gente falou assim, vocês queriam participar do Natal brasileiro? Como que a gente celebra? Seria legal. Vocês vão fazer as comidas, tudo, comida, exatamente como a gente faz. Então, a gente preparou um jantar em casa. Um pouco antes do Natal, a gente queria começar a implantar um dia de ação de graça na nossa família, um costume da nossa família, para ser grato ao Senhor pelas coisas. Então, durante a semana, a Débora fez várias atividades com a Zoe. A Joy era bem bebezinha na época, de coisas que ela era grata. Então, ela era grata pela nossa família, era grata pelos amigos. Então, ela fazia desenhos, fazia colagens e tal. E aí, ela fez uma colagem e tinha uma foto deles na montagem que ela fez. Que ela era grata pela nossa amizade, pela Zoya. Então, a gente chamou eles também no dia de ação de graças. A gente queria comemorar um dia, porque a gente quer ser grato a Deus pelas coisas e tal. Então, eles foram em casa. A gente colocou vários motivos que a gente era grato na mesa, assim. A Débora é muito caprichosa, ela é muito decoradora. Que legal. Então, ficou muito bonita a mesa e tal. Eles vieram, comeram. Aí, eu sempre oro antes. Eu falei, posso orar antes de comer? Não pode. Então, eu orei, agradeci e tal. E um dos motivos era a Bíblia. Eu falei, a Zoe desenhou algumas coisas, porque a gente é grato pela família e tal, e a gente é grato pela Bíblia, que a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, pequenas coisas, só a semente que a gente vai... Você pega um monte de semente e joga, a gente vai nessa estratégia. Sim. No Natal foi a mesma coisa. Então, chamamos ele para o Natal, contamos como que funciona, que a gente come, vamos dar sobremesas. Mas a gente deixou claro que o Natal é a data mais importante para a gente, como cristão, porque é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus muda toda a história. A gente pode ter redenção por causa de Jesus. Então, ele de forma didática, a gente contou um pouco, a gente fala, muitas pessoas dão presentes. Na verdade, eles sabem um pouco que a pessoa... Eu particularmente, odeio dar presente sempre no Natal. Eu acho que não tem nada a ver.
Mas tem mesmo, você pode... Respeito você que dá presentes. A Larinha tá aqui nos nossos bastidores. Sobrinha. Então, eu não comprei nada, a gente não comprou nada. Minha esposa falou, a gente devia comprar. Eu falei, não, Natal não dá presente. E aí eles chegaram com um presente pra gente. Eu falei, "Uxi." Dando presente pra cada um, mesmo presente simples, mas eu falei, a gente quis comprar porque a gente sabe que algumas pessoas lá dão presente, então a gente quis comprar um presente. Eles foram atrás de... Eles foram atrás. Então, eles são curiosos. Legal. Então a gente usa essas oportunidades Sim. para compartilhar, para testemunhar, para... Perfeito. E eles são, essa família, eles são também muçulmanos? São muçulmanos. Bósnios. Sim, sim. Sim. Entendi. E ainda moram perto de vocês? Não, agora a gente se mudou para o norte, então eles ainda estão em Sarajevo. Todas as vezes que a gente vai para Sarajevo, a gente mantém contato. Eles realmente são muito queridos. Que legal. A gente não está tão próximo mais, infelizmente. Quantas horas dá de carro, Natan? De onde vocês estão até... 4 horas e meia. É. Mas o país para cortar de uma extremidade à outra dá quanto tempo, mais ou menos? Não é tão grande assim, é? Talvez umas 6 horas e meia, 7 horas, por aí. Tá. O problema da Bósnia é que a gente não tem uma boa infraestrutura. Então, a gente tem algumas autopistas e o restante são estradas que você tem que ir, sabe, contornando as montanhas. Tá. Então, isso faz com que... Não tem parada muito para você ir autoelétrica? Não tem muita estrutura nesse sentido? Não tem. Eu digo infraestrutura de autopistas. De você, por exemplo, você vai para a Áustria, para a Alemanha. Sim, tem tudo, né? Você vai aquelas pistas que você vai a 150 por hora, você cruza o país muito mais rápido. Então, a Bósnia você tem, assim, tem muita corrupção. Então, tem uma estrada lá que está construindo desde que a gente chegou lá. E a gente chega até o final de uma autopista e cai na estradinha porque ela está construindo. Desde que eu cheguei, ela tá do mesmo jeito. Não termina. Os mesmos blocos caidinhos na posição, sabe? Então, é do mesmo jeito ainda. Superfaturando. Provavelmente. Provavelmente, exato. Que legal. Natan, quando a gente está em outro país, a gente tem alguns estranhamentos, né? Alguns choques culturais. Talvez, assim, por alguém que se veste diferente, se cumprimenta de uma maneira diferente. Mas entre sociedades que têm um fundamento cristão versus um fundamento islâmico, né? Essas diferenças também são profundas, apesar de a origem da Bósnia ter sido bastante específica, né? Nessa questão do islamismo. Mas você poderia pontuar para a gente alguns choques de fé, se é que a gente pode chamar assim de choque cultural, alguns choques de fé, assim, algum que você tenha vivido? Além, claro, né, de alguns percalços da sua adaptação, tanto individual quanto para sua família, como foi, além do idioma, que eu acredito que seja uma questão bem relevante, né, que é um pouquinho diferente. Sim, as pessoas sempre perguntam sobre alimentação. Sobre diferenças culturais. Assim, graças a Deus, como eu falei, a Bósnia é muito parecida com o Brasil em muitas coisas. Então, em vários aspectos, parece que os anos 90 tá aí, a gente piscou, abriu o olho, hoje nós estamos na Bósnia, ainda nos anos 90. Relações, precisa pagar uma conta, não existe pagar uma conta com um aplicativo, transferência, demora 2 dias para cair. Assim, os negócios ainda muito, você fala, que ano que a gente tá mesmo? Você tem que ir no banco. Sabe, tem que ir no banco, exatamente. Eu tive um problema, eu tomei uma multa de trânsito em Zenica, que fica a 4 horas de distância, e eu tenho que pagar essa multa lá, em Zenica. É brincadeira. Então, assim, é umas coisas que você fala assim, por que isso? Então, assim, tirando essas diferenças burocráticas, assim, a Bósnia é muito parecida com o Brasil em alimentação. A gente consegue ter a nossa alimentação brasileira em casa. A gente compra os alimentos e prepara em casa. Só que eles, ainda em clima anos 90, aquele clima que tinha o pessoal aqui no Brasil, talvez no passado, de pegar e fazer muita coisa natural. Então, as frutas são muito sazonais. Os legumes são sazonais. Legal. Então, eles têm batata, na época de batata, você tropeça em batata em tudo quanto é lugar. Acabou, você não acha mais tanta batata assim. Batata ainda é uma coisa que eles importam ali da Turquia perto. Mas melancia, morango, algumas frutas sazonais, a maioria das frutas sazonais, fruta, eu diria, maçã, laranja e banana você sempre encontra. Só isso, o resto todos são sazonais. Verão, melancia para tudo quanto é lado. Começa a uns R$7 o quilo, vai baixando. Quando tá no final, os caras estão quase dando melancia. Você leva a melancia, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito sazonal. Então, o modo de preparar a comida deles é muito sazonal. Então, na época de repolho, por exemplo, tem bilhões de repolho na rua, eles pegam e fazem aquelas
compotas, eles chamam de chucrute, eu não sei o nome aqui. É tipo conserva. É uma conserva que ele fica Um fermentado. fermentada, isso. O nome lá é chucrute, eu não sei se aqui é o mesmo nome. E é muito saudável. Então, eles são muito saudáveis em comida nesse sentido, porque ainda carrega muito essa cultura rural e tal. Sim. Então, a gente não teve Legal. estranhamentos. As coisas que eles fazem nesse sentido, a gente aprende, é muito bom. A Débora é muito naturalista, então ela aprende, é legal, é natural. Então, ela copia, tenta aprender para fazer, então é muito bom. Legal. Então, não foi um choque cultural, alimentação, Muito grande, graças a Deus. perfeito. Assim, eu diria que o maior choque cultural que a gente teve foi o idioma. Porque, assim, é muito difícil. A gente chegou lá com o inglês bem torto e a gente aprendeu o bósnio em inglês. Então, Foi um caminho, um caminho caminho tortuoso, foi bem difícil. E eu ainda faço aula. Inclusive, tem um detalhe importante. Eu faço aula com a professora de Sarajevo, que eu ainda fazia desde lá da época que eu morava. Faço online com ela. E a minha professora, uma das senhoras da igreja, ela também é minha professora. Um detalhe de cada uma delas. A de Sarajevo, sempre que eu preparo uma pregação, alguma coisa, eu mando para ela. Falei, Zerina, o que você acha aqui? Me ajuda a corrigir. Então, ela já corrigiu várias E ela é pregações minhas. Bósnia? Ela é Bósnia, muçulmana. Então, ela já corrigiu várias pregações. Essa palavra você pode mudar para essa, fica mais espiritual. Então, assim, por tabela, ela tá ouvindo. E a minha professora da igreja, ela é uma senhorinha, ela é bem assim, sabe? 0 e 1. E às vezes eu tô pregando, e muito difícil falar boa, sabe? A gente conversa, pode falar horas em Deve bósnio, travar a língua mas bastante. falar corretamente esse é o problema. Sabe? Às vezes, nós fomos, sabe os exemplos assim? Às vezes mistura passado com futuro. Sim. Eles têm umas alterações de substantivo, de adjetivo que não entra na cabeça. Então é fácil cometer erros. Eles mesmos cometem muitos erros. Sim. Às vezes eu estou no meio da pregação, ela, não é assim, não, é assim. Me interrompe na Interrompe pregação para me durante- corrigir. Obrigado, professora. Dando continuidade, então assim, muito comum. Ok, Por que eu mas comecei a falar disso? choques culturais. Choques culturais. Então, basicamente, o choque cultural foi a ida foi a questão do idioma. Agora, eu acho que de choque cultural religioso, de fé, como você falou, o maior choque cultural que a gente teve, na verdade, foi o contra-choque cultural, quando a gente voltou para o Brasil pela primeira vez. Porque lá a gente tem igrejas pequenas, comunidades, assim, bem dependentes, precisando de ajuda, sabe? A gente mudou para o norte, não tinha ninguém que tocasse violão. E eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar lá, eu falei, eu posso fazer o louvor. Então eu já fui, sabia, umas 3, 4 músicas em bósnio, preparei, cheguei lá, toquei. Depois do culto, as 2 senhoras chegaram, nossa, esse livrinho aqui, ó, você sabe essa aqui, ó? Falei, não sei, toca essa aqui. Eu vou cantando. E ela começava a cantar, eu tentando acompanhar. Então eu fiquei um tempão tocando com elas, porque elas não tinham Sim. alguém que tocasse violão. Claro. Não tinha mesmo, né? Ou você tocava ou tocava, não tinha. Exato. Então, assim, foi legal ver uma necessidade sendo suprida por algo bem simples. E quando eu volto para o Brasil, a gente vê, assim, igrejas gigantes. A gente foi falar em algumas igrejas grandes, filas para você tocar no louvor, banda A, B, C e D. Eu toquei agora, eu vou tocar daqui a um mês. Então, isso foi algo Escala assim, de banda. Isso foi algo assim bem forte para mim. Minha esposa também sentiu, mas vi assim grandes comunidades, pessoas sentadas só recebendo. E o campo, não só a Boss, mas o campo com tantos desafios, tantas necessidades, Sim. sabe? Sim. Excelente ponto. Eu já ouvi algo parecido em relato de guerra, de quando o soldado volta da guerra, e eu li uma vez um material sobre estresse pós-traumático, né, da guerra do Iraque, que foi mais recente, e isso na época da faculdade. E grande parte do estresse pós-traumático não era pelos sons de bomba, granada ou medo, era revolta, porque eles voltavam para os Estados Unidos, no caso, e viam as pessoas obesas, sentadas, paradas, consumindo, usufruindo de um conforto como se estivessem numa bolha, sem saber que Tá acontecendo lá que o fora. mundo está literalmente acabando em outro lugar. E era essa a grande frustração, né? E isso é algo realmente a ser cuidado, né? O cuidar de missões não é só trabalhar diretamente, não é só ofertar, são coisas extremamente importantes, ofertar tempo, recursos, mas é justamente esse acompanhamento espiritual também, né? Sim, De sempre exato. estar em oração por vocês e que vocês também precisam ser pastoreados e cuidados, porque Exato. é muito difícil transitar por lugares diferentes e você sentir a dificuldade da demanda extrema para
uma superabundância de recursos, Exato. mas que parece que está um pouquinho morno, né? Sim, Então, exatamente. então isso é difícil. Claro que cada comunidade é diferente. Tem Tem os seus comunidades que têm os desafios. seus desafios, exatamente. Mas acredito que, de certo modo, dá pra gente colocar uma lenha na fogueira a partir desse Sim. incômodo, né? Que o meu trabalho realmente é muito necessário. Deus realmente me colocou ali porque ele precisa. Na Precisa, verdade, né? todos nós somos Sim, é necessários. claro, claro. E a gente fala, o missionário, ele é herói, ele tá lá no campo, olha como ele é útil. Ontem eu tava no Rio de Janeiro, eu vi cada história. Ontem foi um choque cultural para mim ouvir histórias do Rio de Janeiro. E aí a gente tava voltando de uma igreja, passando num bairro pequeno assim. Cara, a cada 10 metros tinha uma igreja. Cada 10 metros uma igreja. Uma das igrejas que eu vi, eu até falei, gente, o que que é isso? Tinha uma Bíblia aberta e uma lâmpada mágica do gênio. A lâmpada do gênio em cima da Bíblia, assim, ó. O que isso quer dizer? Que Deus é um... De verdade. E aí ele falou assim, nossa, aqui tem muitas igrejas. Eu falei assim, cara, se a igreja fizesse diferença, o Brasil não ia estar como está. É Olha claro, quantas igrejas, quantas comunidades nós temos aqui. é Então, o claro, nosso trabalho também é essencial aqui. claro. Só que nós temos pessoas acomodadas, né? Dentro da Sim, igreja, em todos os lugares, né? sim, Do mundo. sim, Mas nós temos claro. pessoas acomodadas e não estão cumprindo o papel que Deus tem para elas. E nesse momento nós temos o caos vindo na sociedade. A sociedade mostrando e pedindo Sim, e clamando. E nós temos igrejas mornas, né? Pessoas sim. querendo receber e... E não querendo ofertar. Exato. O paradoxo do Brasil, né? Que é um crescimento muito grande, demograficamente falando, de cristãos, mas é um inchaço. Muitas vezes é um edema, na verdade, né? Não é um avivamento de fato, porque existem coisas na sociedade que não coincidem com as Uhum. características de um avivamento que produz mudanças de caráter, mudanças de governo, né? Mudanças no procedimento do dia a dia da população. Então, é muito interessante que com essa convivência que vocês têm, vocês conseguem ver o impacto mais direto na Bósnia, né? Do evangelho na vida das pessoas, Sim. justamente porque é um solo árido, né? É um solo que a semente de vocês ela é extremamente nutritiva para um solo que absorve Nada, pouco. é. Por exemplo, a nossa igreja no norte é uma das igrejas mais antigas pós-guerra da Bósnia. E após 20 anos de trabalho, nós temos 3 locais, entendeu? Então, assim, já tentamos diversos Sim, projetos, diversas frentes, diversas sim, coisas e nenhuma deu certo. sim. Então, hoje nós temos uma equipe totalmente nova, sim, pessoas que chegaram, então a gente consolidou essa equipe agora. Legal. Nós temos diversas ideias, diversos projetos, mas ser pioneiro é muito desafiador, porque você não tem, muitas vezes, resultado para mostrar. E a gente não tem que mostrar resultado. Não, Quem traz o crescimento é Deus. perfeito. Às vezes, desculpa, às vezes a gente ouve, não diretamente para mim, mas a gente ouve, né? Quantas almas para Jesus? Se eu for... E eu não ganho alma nenhuma. Eu não sou Primeiro, anjo, quem ganha alma é Deus. Então a gente tem que estar à disposição, servindo, trabalhando, e Deus vai dar o crescimento. Deus exato, que vai mandar o fruto, né? exato. Então, mas a gente vê assim, um trabalho pioneiro é um processo, né? Algo demorado. Você avalia o país, avalia a região, Sim, o que é que eles precisam, como eles veem a vida, o que a gente pode fazer que eu sei que eles vão entender o reino. Isso, então sim, a gente está nesse processo, as 4 famílias, sim. de se Cavar o envolver e espaço cavar mesmo, né? e plantar uma semente assim duradoura, algo que vai realmente trazer frutos. Perfeito. E como é que tá, agora que você mencionou, Nata, como é que tá o time de vocês lá hoje? A equipe são 4 famílias, então, ali na mesma cidade, Uma mais ou delas está na menos. cidade do lado Tá. e 3 na mesma cidade. E não são todos brasileiros. 3 famílias de brasileiros. E Coincidentemente, a gente não arquitetou isso. chegaram depois de vocês? Uma chegou depois de nós. Ah, tá. Uma tá lá há 3 anos. E quando a gente anunciou que ia, uma outra família estava a gente já conhecia eles da Eslovênia. Eles estavam em processo de vir. E eles não falaram nada para ninguém, justamente para não ter essa questão de, tá todo mundo indo para trabalhar junto. Mas Deus colocou a gente. E é incrível como o latino tem uma abertura muito grande na Bósnia. É muito natural. A gente tá conversando, a gente piscou, está na casa da pessoa tomando café com ela. Mas não é porque vou conversar, vou falar isso, porque eu sei que ela vai gostar, é muito Não, é natural. natural. Agora você pega um holandês, um americano, eles estão anos lá e não tem ainda uma amizade Uhum. profunda. A gente se mudou em maio. Em agosto, meu aniversário, eu fui comemorar meu aniversário, chamei as pessoas que eu já conhecia, tinha
uma família com 4 pessoas, o meu vizinho tinha 7 pessoas da comunidade que a gente já conhecia, em alguns meses já estava no meu aniversário. Bastante. Depois, minha esposa Muita falou depois de um gente. tempo, amor, olha quanta gente estava aqui, a gente acabou de chegar. Eu falei, nossa, é verdade. Então, assim, é algo natural pra gente. Sim, Então, ter brasileiros lá na Bósnia, ou latinos de forma geral, isso é muito abençoador, que abre legal. muitas portas. Então, nós temos essas 4 famílias. A mulher americana, ela é nossa líder, ela tá lá na Bósnia, acho que há 11 anos já. E as outras 3 famílias, tá 5 anos, a gente 3,5 e 1. Ah, Eles chegaram que em legal. janeiro desse ano. E para quem estiver nos ouvindo também, Natan, que tiver com vontade de doar as férias, passar uma Esse é o momento. temporada, Até mudar minha voz aqui para. esse é o momento. Diz aí como é que podemos nos envolver. Com relação ao idioma, o inglês até que dá para lidar, Dá. Se você for a curto prazo, eu vou para ficar um mês, vou ficar um ano. que não dá tempo de Eu acho que até aprender. um ano não vale a pena aprender o idioma. Assim, o básico eles podem aprender para Claro. valorizar, eles gostam quando você fala. Mas até um ano, o inglês você consegue se virar. Então, Mesmo em cidades pequenas como as nossas lá no norte, pessoas falam inglês, então é possível ter contatos, servir de alguma forma, ensinar algo, sim. até com tradução. Então isso Que não é bom. um Que problema. bom. É desenrolado, então. Sim, sim. Até mesmo se você for só com português para fazer algo específico, eu vou para ensinar a culinária, eu vou para ensinar violão. Então você vai e um de nós pode traduzir para o Bosnian direto. Então não é uma desculpa. Não é uma Não é desculpa. uma desculpa. Que legal, Nathan. Mas conta então pra gente como é que. A gente vai colocar depois na edição, se você permitir, uma forma de contatar você Sim, claro. e para que a gente possa se engajar. Um Pix pra gente poder fazer doação. Tem Pix? Sim. Tem. Vocês se mudaram, mas Tem ainda tem Pix. Pix, tem Pix. Legal. A gente coloca tudo. Vocês fazem divulgação do trabalho, é mais por envio de material ou tem Nós rede temos um grupo no social? WhatsApp Ah, que a gente manda mensagem a cada 2 semanas. E a gente mantém esse grupo fechado para não ficar aparecendo bom dia com o Mickey brilhando. Então a gente manda mensagem, o grupo é fechado. sim. E a cada 2 semanas a gente posta Que e abre o legal. grupo. Então se alguém quiser perguntar, mandar alguma oração, alguma Que coisa, o legal. grupo está aberto. No fim do dia a gente fecha de novo para manter o foco em Perfeito. missões na voz. Excelente, Então excelente se você ponto. quiser, o pessoal Que que está assistindo legal. quiser entrar, serão muito bem-vindos. Que legal. Então o domínio, assim, e se alguém quiser e não souber muito bem inglês também, mas quiser doar um tempo para estar servindo, também tem. Com certeza será como. útil. Por exemplo, na época do verão, esse rapaz que mora em Sazin, ele está sendo muito útil na comunidade com a intenção de se mostrar útil, de abrir portas. Ele faz de coração mesmo. De noite eu vou mostrar uma foto de drone que tem as quadras, a organização e toda a parte de mato que em volta do projeto. E estava assim, abandonado isso daí. E lá, no inverno, neva, então o mato não cresce, tal, mas no verão, tudo que não cresceu no inverno parece ter energia triplicada ali, que vai assim, bombando o mato toda semana, a cada 15 dias, pelo menos você precisa cortar a grama. Gente, Cresce muito rápido. Por causa do sol, chuvinha sim. de verão que cai, assim, cresce Que muito legal. rápido. E ele falou um dia, assim, Natan, sem mentira, cara, a gente precisava de alguém que viesse aqui só pra cortar grama, cara. Ia abençoar a gente demais. Parece engraçado, mas às vezes a gente tem muita coisa pra fazer, a gente tem que se revezar pra poder cortar a grama, tanto da igreja como desse projeto. Sim. E é incrível ver uma senhora que tem uma escolinha de criança bem ali em frente. Um dia ele viu ela cortando a grama e ela falou assim, nossa, podia brincar com as crianças nessa parte aqui? Ele falou assim, claro que pode, eu vou cortar aqui, você já pode brincar. Então, assim, a comunidade está vendo. Ele ter ganhado essa sala Que legal. emprestada para poder usar, Foi muito. é sinal de que a comunidade está vendo a diferença ali que eles estão fazendo. Sim. Então, são pequenas ações, mas que Que legal. o Espírito Santo vai trabalhando e abrindo portas. Que legal. E é uma comunidade, pelo que você diz, Natan, ela é uma comunidade atenta, né? Sim, Presta eles atenção nas prestam muita atenção. pessoas e de uma maneira positiva, né? Sim. Pra inserir ali pra ver se dá pra absorver ali na realidade Exato. ou não. Que legal. Então, e a melhor época do ano é o verão? Se você for a curto prazo, sim. Porque no inverno Mais muita coisa proveitoso. para, muita coisa está fechada, é muito frio, então Que legal. a E aí partir de 1º de maio já é uma boa data. A partir de 1º de maio. Legal. E aí eu só falo com você. É só entrar em contato. Isso. Legal.
Então, está aí aberto um canal, hein? Que legal. E dá para aprender algumas palavras. Hoje eu tentei aprender um oi, um tchau. O tchau eu já esqueci, depois eu tento lembrar aqui. O tchau, é facinho. Ah, o tchau é tchau. Tchau é tchau e oi também é tchau. Então fica fácil. Eu achei aqui, quer ver? Eu achei um até logo. Do Vidjenja. Dovidinha. Dovidjenja. Dovidinha. Dovidjenja. Quase. Tô sentindo que minha voz tá indo embora já, Tá indo irmã. embora. A culpa é minha. Mas é por um bom motivo, né, Por um bom Natan? É um motivo. prazer muito grande ouvir a sua experiência, a sua história. E a gente tem só uma última coisa que a gente gostaria de perguntar para você. Qual conselho que você daria para pessoas que receberam um chamado, mas que ainda não estão no campo? Hoje, principalmente, você já tendo vivido essa experiência da loucura que foi a vida depois de ter recebido esse chamado e tudo o que aconteceu até você estar desenvolvendo a comunidade que você está desenvolvendo na Bósnia, acredito que a sua visão tenha ficado mais apurada, né, mediante a experiência. Então, o que você diria para quem tem sentido isso no coração, mas ainda não sabe o que esperar? Sim, existem muitos medos, né? A questão financeira, a questão cultural, né? Dependendo, só de você sair da sua cidade, se você for talvez pro sertão, pros índios, dentro do Brasil, você vai ter Sim. choques culturais, às vezes pior do que em algum outro país. Existem vários medos que às vezes travam as pessoas, né? Mas se você realmente entende o seu chamado missionário, entende que Deus está te chamando, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é colocar diante do Senhor o seu desejo, pedir direção para que Ele mostre, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo, né? A gente acha que porque que é bom, tem que ser feito por mim. E a gente faz coisas que Deus nem pediu pra gente fazer. A gente faz coisas que não era para serem feitas. Então, eu acho importante essa realmente dependência de Deus. Falar, Deus, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem me dado, o que o Senhor quer que eu use para expandir o teu reino? Eu tenho certeza que Ele vai direcionando. Mas se for uma pessoa jovem, por exemplo, que talvez terminando o colegial e quer talvez ter apenas mais informação para ver se Deus direciona, um curso, por exemplo, como o da Mais ou como o do PV Norte, são cursos missiológicos que tem matérias teológicas, matérias de evangelismo, matérias transculturais. Então, Legal. vai abrir muito a sua mente para falar assim, é exatamente isso que eu quero. Ou eu quero usar esse meu chamado missionário como mobilizador. Talvez Deus não te queira no campo. Nós precisamos de pessoas no campo, mas a gente também precisa de dinheiro no campo. A gente também precisa de oração no campo. Então, talvez você ser um mobilizador, talvez seja mais útil, dependendo do seu chamado, dos seus dons, seja muito mais útil estando aqui do que lá. É importante você entender o seu papel e o que Deus quer de você. E a partir disso, largar o medo de lado, colocar realmente a nossa dependência. Às vezes a gente tem aquela falsa independência. Não, eu tenho um bom trabalho, eu organizo, eu faço, mas, desculpa, a gente não faz nada, né? Não. A gente está em total dependência do Senhor. Sim. Então, realmente colocar as cartas mesmo e falar, Senhor, eu sou dependente do Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Deus vai suprir, por exemplo, a nossa família. Eu tinha um ótimo trabalho, eu tinha seguro, convênio, nós nos mudamos, nossas 2 filhas vieram no processo. Eu não posso falar uma situação que a gente passou necessidade ou que não teve alguma coisa que a gente queria, até pequenos detalhes. Quando minha esposa estava grávida, ela queria comer coxinha. Ela falou, nossa, vontade de comer uma coxinha. Na primeira ou na segunda? Na primeira. Na primeira. Que acho que Não, foi na segunda, porque ela estava lá. A gente estava em Sarajevo. Aí ficou mais difícil agora. Daí a Deucidência teve uma feira das nações, das embaixadas. E a gente foi, vamos ver o que tá na Feira das Nações. Chegamos lá na feira, na barraquinha do Brasil, o que tinha? Coxinha. Ah, não acredito. Era uma facada. Eu falei, vamos comer uma pelo menos. Então ela comeu a coxinha. Então assim, são coisas bobas, coisas que você fala, não precisava. Não precisava. Mas... Foi um agrado. Exato, são os detalhes que Deus proporciona, sabe? Sim, Deus mima a gente também. Exato, né? Exato. Para além da provisão. Isso é muito bom. Natan, muito obrigada. A gente tinha muitas outras coisas que gostaríamos de perguntar, mas o nosso tempo já está ficando um pouquinho curto. Natan, inclusive, está aqui com a gente hoje para falar no nosso culto das 20 horas, o culto de oração. Hoje é uma segunda-feira. E vai ficar aqui gravado, disponível para quem quiser assistir no canal do YouTube da igreja, que é
numa aba diferente aqui do podcast. E aproveito, inclusive, para convidar vocês que nos acompanham a 2 coisas. Primeiro, se inscrever no nosso canal, deixar uma curtida, interagir com a gente nas nossas redes sociais. Estamos aí nas redes principais. É uma bênção ter vocês aqui conosco. Nós temos cultos de segunda, às quintas e, obviamente, aos domingos com a Escola Dominical. Venham nos visitar, que vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui. E prestigiem o trabalho maravilhoso do Natan, da Débora, da família. E todos os contatos a gente vai deixar aqui na descrição e também estarão aqui no vídeo. E esperamos que você esteja aqui conosco em breve. Amém. E esperamos mandar alguém para estar com você também. Será uma bênção e um prazer. Que seja muito frutífero e muito edificante para todos vocês que estão nos ouvindo. E que possa despertar essa paixão vinda de Cristo nos corações de mais pessoas. E muito obrigada, Natan, mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, por nos dar. Sei que não é fácil abrir o microfone para alguém, pela confiança. Que o Senhor abençoe a igreja e continue guiando vocês. Obrigada, Natan. Deus continue a abençoar a sua vida, sua família, seu ministério. E que através dela muitas vidas possam conhecer a Cristo. A gente sabe que o trabalho missionário muitas vezes você não vai ver os resultados, mas é muito além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. Exato. E toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Muito obrigada, Natan. Obrigada a você que nos acompanha. E até a próxima. Até mais.